Então por que às vezes demora tanto? Mas desde o século XIX que não demora nada. Não demora absolutamente nada. Quer dizer que já são favas já entram papas. Veja bem, o que é necessário, por exemplo, o primeiro conclave, de facto, de que há memória de ter sido um conclave como o conhecemos hoje, 1268, levou 2 anos e 9 meses para escolherem o Papa. Teve um conclave que tiveram que tirar teto do lugar onde eles estavam para chover, para eles pegarem chuva, já não davam comida nem nada. Exatamente, cortaram a comida. É. Então esse Papa que foi eleito nesse conclave, chamado Gregório X, instaurou um decreto chamado Ubi Periculum, que dizia: se ao fim de 3 dias não se decidirem, suprimimos uma parte da comida. Se ao fim de 7 ainda não estiver decidido, suprimimos toda. E então a fórmula estava correta, porque de facto os conclaves começaram a durar muito pouco tempo. Mas depois veio outro Papa em 1278, que mudou tudo e voltámos a ter conclaves muito grandes, com 2 anos e 9 meses, às vezes quase 3 anos. Antes da gente se perder, vamos voltar para o assassinato do Papa. Sim. Quer dizer, apesar de parecer uma contradição, ele já foi para o conclave já sabendo que seria Papa. O primeiro ato... Quer dizer, por que é que de repente houve a reviravolta e tiveram que assassinar o Papa? Porque, como eu disse, ele queria ser o último Papa rico. Ele queria distribuir a riqueza. Mas mesmo assim ele já foi... Foi eleito porque o conclave estava perfeitamente programado para ele ser eleito. Não há dúvida. O primeiro ato de João XXIII, enquanto Papa, foi fazer um consistório. O consistório elege cardeais e bispos. Consagra cardeais e bispos. E, normalmente, um Papa não faz isso logo na primeira semana, nem nas primeiras 2 semanas em que é Papa. Faz isso anos depois, às vezes. Coisa que o João XXIII não contava ter anos, né? Sim, mas teve 5 anos. O João XXIII o que é que fez? Na primeira semana, consagra como cardeal o Giovanni Montini, que veio a ser Paulo VI, e como bispo Albino Luciani. E logo o primeiro ato de Paulo VI é fazer... não o primeiro, mas quase no seguimento, é fazer o Albino Luciani cardeal. Quer Portanto, dizer, havia ali um interesse. Preparado. E foi nomeando cardeais que lhe permitiam obter aquela votação. O que é que eles não contavam? Que havia um cardeal na Polónia que visitou e dormiu na casa de quase todos os cardeais do mundo, em pré-campanha, que se chamava Karol Wojtyła. Eles não contavam. É esta a forma de um futuro Papa fazer campanha, é ir visitar os cardeais. E pago, e sabemos isso, está perfeitamente documentado, pago por um senhor chamado Escrivá, que era o grande fundador da Opus Dei. E foi pago por ele que ele foi fazer quase essa volta ao mundo, de casa em casa. E então, de repente, perde o conclave de o primeiro conclave de 1978. E vem um Papa que de repente se quer desfazer de tudo. E não quer só desfazer-se de tudo. Quer, por exemplo, que os segundos casamentos sejam santificados na mesma como o primeiro. E há aqui uma história muito interessante. Quando o Albino Luciani foi padre, em 1935, a primeira coisa que o mandam fazer é ir a um hospital dizer que a uma mulher que ela ia morrer. Só que o medo da família é que ela tinha deixado o marido e tinha um novo companheiro. E então ia para o inferno, porque segundo a Igreja não se pode fazer uma coisa dessas, não é? E ele, nessas alturas, quando as mulheres renegavam o marido e tinham um novo companheiro, o que é que se fazia? E estavam no hospital, não deixavam entrar o novo companheiro, porque a família é que mandava, e entrava lá o padre para elas renegarem o novo companheiro. Era isto que eles faziam. Então o Albino Luciani, o padre Luciani, entra nesse hospital e diz à senhora: diz-me uma coisa, gostas mais de Deus ou do teu companheiro? E ela respondeu: eu gosto dos dois. E ele disse-lhe: sabe, é que por vezes não acertamos nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, às vezes nunca acertamos.
o teu lugar no céu está garantido. E isto é totalmente contra a norma. Agora, Luiz Miguel, Sim. esse negócio de se desfazer dos bens da igreja, dos tesouros da igreja, é uma coisa meio impossível, né? Porque como é que você vai se desfazer da Capela Sistina, dos trabalhos de Michelangelo? Mas para lhe dizer, ele vendeu frescos em Veneza. Sim, tudo bem, mas no Vaticano, quer dizer, me parece que é um tipo de tesouro meio inegociável. Como é que você vai vender? Eu também acho que sim, mas de facto, este era o projeto dele. Como é que ele o ia fazer? Não faço a menor ideia. Mas provavelmente, como dizia o arcebispo Paulo Marcinkus, que era o presidente do Banco do Vaticano, a Igreja não se rege com Ave-Marias. A Igreja que rege-se com dinheiro. Agora, como é que foi efetivamente, como é que planejaram, como é que mataram ele? Foi o tal chazinho? Não. Isto é uma conspiração que vai até ao topo, ou seja, vai até ao secretário de Estado do Vaticano, que se chamava Jean-Marie Villot. E naquela altura havia uma loja maçónica que tinha um poder enorme dentro do Vaticano. Chamava-se Propaganda Due, mais conhecido como P2. P2. E esse Jean-Marie Villot, o seu nome maçónico era Gianni, na loja de Roma. Portanto, ele era maçónico, assim como Marcinkus e por aí fora. E então foi ele que permitiu que se tivesse entrado no quarto do Papa. Mas quem entrou? Quem entrou foi um operacional da P2. Um operacional da P2 que não foi com veneno, não foi com chá, não foi coisa nenhuma. Foi com uma almofada. E matou o Papa. Às 4 da manhã. E não no dia anterior, como tinham dito. E uma coisa muito interessante é que o comunicado de imprensa do Vaticano diz-nos que ele foi encontrado pelo assistente John McGee, às 6h30 da manhã. Mas sabe-se que saiu no registro, porque quando se vai buscar alguém do Vaticano a Roma, neste caso os embalsamadores, que foi o caso, todas as saídas são registadas e todas as entradas de automóveis. E sabe-se que o carro para ir buscar os embalsamadores saiu às 5h23 da manhã. Como é que era possível só terem encontrado o Papa às 6h30? Agora, como existem várias teorias conspiratórias, como a morte do Kennedy, etc., essa também poderia passar por uma teoria de conspiração. E como é que toda essa ala da igreja progressista, né, que elegeu esse Papa, não levou essa investigação mais a fundo? Porque quando o Papa morreu, quem fica como Papa interino é o Jean-Marie Villot, o secretário de Estado, que é o Camerlengo. O Camerlengo é o Papa. Sem os poderes do Papa, ou os poderes totais, não era o homem de confiança do Papa? Não, era um homem de confiança do Papa anterior, de Paulo VI. Ele, portanto, para que se compreenda, na tarde do dia 28 de setembro, portanto, um dia antes, na véspera da morte, ele reuniu com cardeais, onde estava também o Jean-Marie Villot, onde estavam outros cardeais da Cúria Romana, em que ele lhes comunica que vai haver mudanças no dia seguinte em toda a estrutura da Igreja, Banco do Vaticano, congregações, Secretaria de Estado, portanto o Jean-Marie Villot ia ser substituído, já sabemos que era pelo cardeal Benelli, de Florença, que era ainda mais progressista que João Paulo I, e no dia seguinte não acordou. Coitadinho. Que maldade. Bom, eu conversei aqui com o Luiz Miguel Rocha, está lançando pela editora Jangada A Mentira Sagrada. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.